Fala moçada, cabeças pensantes do Brasil, professor Cláudio Drummond de Língua Portuguesa, para falar sobre redação no Enem para vocês. A gente sabe que a redação no Enem, ela é vamos dizer assim, um ponto nesse exame todo em que nós temos a prova objetiva com 180 questões e a gente tem a redação. E a redação ela não pode ser tratada como uma coisa qualquer, porque a pontuação dela é de 1000 pontos, o que insere que metade da pontuação total, claro, dependendo do curso que você vai fazer, a universidade que você está pretendendo, vai ter matemática com peso maior, enfim, essas coisas. Mas a redação ela vai valer metade do ponto, de uma maneira geral, metade dos pontos. Então, a gente não pode tratá-la levianamente, de uma maneira assim, en passant, ou seja, de qualquer maneira, como mais uma coisinha. Então, a gente precisa ter um cuidado e um carinho muito grande com a redação no Enem. Professor Cláudio Drummond, que você já conhece, e o tema que eu vou falar de redação hoje é como escrever bem um texto, né? De uma maneira geral, como a gente deve proceder para que esse texto no final tenha um resultado legal, um resultado que seja aquele desejado. Todo mundo, quando vai escrever um texto no início, quer que esse texto tenha no final uma boa coesão, uma boa coerência, que quem leia no final consiga entender aquilo que você quis passar. Então, quais são os requisitos básicos para a produção de um texto? O que eu preciso basicamente? Ter o domínio do idioma, e aí todo mundo já sai um pouquinho, né, na frente, todos vocês têm a leitura e a escrita a favor de vocês. Vocês já leem e escrevem, por isso vão fazer um exame de ensino médio. O que às vezes nós não temos é um domínio desse idioma. Pelo menos um domínio básico, não precisa ser um domínio avançado. O domínio avançado deixa para nós, que somos professores de língua portuguesa, né? Senão a gente vai ficar desempregado. Agora, pelo menos um domínio básico de situações de ortografia, de pontuação, né? De coesão, que a gente precisa ter, afinal de contas, já estamos no ensino médio. Conhecer o assunto a ser tratado. Então, quando a gente se depara com uma prova de redação, uma prova discursiva, né? Como é a do Enem, a gente vai ter um texto que é solicitado. Mediante esse texto, é importante que a gente tenha um conhecimento desse assunto. A gente tem o tema e também teremos os textos motivacionais. Por isso que eu digo que não adianta a gente só estudar por estudar gramática, matemática. A gente precisa também ler e entender o mundo que nos cerca, para que a gente tenha conhecimento de assuntos como um todo. Os temas do Enem são sempre temas com apelo social, são temas universais e importantes para um contexto social. Então, quando você está antenado ao que ocorre na nossa sociedade, sobretudo a sociedade brasileira, você com certeza vai ter um conhecimento sobre o assunto que será tratado. E conhecer as técnicas. Quando a gente fala de redação do Enem, a gente fala em um texto dissertativo ou argumentativo, ao qual existem umas normas, existem umas técnicas para compor. Não é um texto qualquer, não é uma narração, as minhas férias, não é isso. Então, ele tem técnicas a serem observadas. E é isso que a gente precisa, basicamente, para uma boa produção de texto. Dicas para melhorar seu texto. Então, eu darei para vocês algumas dicas para que a gente possa melhorar. Se meu texto mas eu escrevo muito bem, legal. Observe se nessas 20 dicas que eu darei para vocês, de uma maneira geral, não estou assim atacando ainda numa redação propriamente dita dissertativa do Enem, vale sem dúvida para todos esses itens, vale para a redação do Enem. Entretanto, vale para qualquer outro tipo de redação que você irá fazer, qualquer texto que você irá produzir. Então, fique atento para ver, esse tópico eu
deixo um pouco a desejar. Era importante, então, eu ficar mais atento a isso. Então, vamos ver um a um desses tópicos que eu colocarei para vocês. Antes de começar a escrever, faça um esquema de seu texto, dividido em parágrafos as ideias que pretende expor. Isso evita a repetição ou esquecimento de alguma ideia. Você terá lá na hora da prova do Enem, vamos trazer isso. Isso aqui também muitas vezes ele é por um texto que você vai ter um tempo maior. Na prova do Enem a gente não vai ter muito tempo. Eu recomendo como no dia da prova em que há a produção de texto, a redação, você tem 1 hora a mais. Então, se ele te dá 1 hora a mais, essa 1 hora a mais é exatamente para produzir a redação. Passar dessa 1 hora, já começa a comprometer o seu tempo para para as respostas da prova objetiva. Então, a gente tem que calcular mais ou menos o tempo que eu irei fazer da minha redação do Enem, da minha prova discursiva, em torno de 1 hora. Então, dentro desse tempo, você tem ainda um rascunho que é importante, que você não deve, de maneira alguma, menosprezá-lo. Então, você vai, antes de escrever, você pode, se você ainda não tem aquele texto pronto na sua cabeça, da introdução, o desenvolvimento e a conclusão, então você pode apelar, sim, apelar no sentido positivo, né? Lançar mão desse artifício, que é fazer um esquema. E aí esse esquema, qual é a ideia núcleo? Qual é o texto? Né? Qual é o tema da redação? É esse. Através dele, ideias secundárias que poderão ser usadas como parágrafos. Cada ideia secundária, cada subtema do tema, ele pode ser utilizado como um parágrafo. Começa a organizar isso, veja se eles não estão sendo repetitivos, se essa ideia não é repetitiva, esse argumento não está sendo repetido, para que não te gere problema, que você não faça um texto redundante ou um texto que seja repetitivo, né? Redundância é a repetição. Vamos seguindo. Ou que também você acabe não esquecendo de alguma ideia na hora de escrever. Cheque se os seus pontos de vista, que você vai defender não são contraditórios em relação à tese. Elabore as relações de causa e consequência ou os polos positivos e negativos do tema. Então você tem o tema, né, o tema que foi solicitado, em cima dele você vai construir a sua tese. Então, é bom você ficar atento se aquelas ideias que você está construindo, as ideias que você está estabelecendo, são as ideias secundárias, enfim, os argumentos que você começa a desenvolver, se eles não estão sendo contraditórios à tese. Se você não está entrando em contradição, o que vai gerar um erro grave de coerência. Esse cara está incoerente, ora ele fala de paz, de repente, ele faz um discurso a favor da paz e começa a dizer que bandido bom é bandido morto, questões assim, dependendo do tema abordado, e aí começa a gerar algumas contradições, o que obviamente não será bem visto pela banca examinadora e certamente você perderá pontos preciosos. E aí, como eu falei, nessa questão de causa e consequência, o que seria essa questão de elaborar causa e consequência? Então, fiz um pequeno esboço para vocês entenderem. Olha, imagine o tema. O tema, a violência nas escolas públicas. Qual seria a causa, né, da violência nas escolas públicas? O pouco incentivo aos esportes e às artes nas escolas por parte do governo. Então, quando você dá pouco incentivo, uma causa que a gente pode levantar é que pela falta de investimento e incentivo em esporte e artes nas escolas, isso pode ser um gerador de violência nas escolas públicas, tá? E qual é a consequência, né? Os jovens, então, passam muito tempo nas ruas em contato com armas e drogas, né? Então, a gente vê um ciclo de causa e consequência que são geradores da violência nas escolas públicas. Apenas um exemplo dessa relação que você pode estabelecer na hora de pensar em desenvolver a sua redação, né? A sua dissertação, no caso do Enem, sobre
causa e consequência. E ainda há a questão da contra-argumentação. Contra-argumentar. Tema, né? Vou falar de contra-argumento. Desculpa. Eutanásia, né? A tese, né? Qual a tese que você vai seguir? Qual a opinião, né? Ora, a eutanásia realmente deve ser proibida, pois ninguém pode violar o direito à vida. Ou seja, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, mesmo uma pessoa que está lá no leito de morte, aparentemente em caso irreversível e assim por diante, né? Então a tese, a opinião é essa. E qual seria a antítese? Qual seria o contra-argumento em relação a isso? A gente pode estabelecer, tá? Pode estabelecer para ver qual o caminho que eu irei seguir. Olha lá. Com a legalização da eutanásia, um hospital poderia estar se utilizando do espaço que um paciente desenganado está ocupando para atender a alguém que tem reais chances de sobrevivência. Olha o contra-argumento, olha a antítese, olha o contrário, né? Primeiro, a gente diz que não deve ter eutanásia porque todos têm direito à vida. O homem não tem esse direito de decidir se deve tirar a vida de um semelhante. Mas, de contrapartida, se houvesse a lei de legalização da eutanásia, um doente que já sem chance, desenganado, né? Botar chance, né? Sem chance, desenganado, com morte cerebral decretada, essas coisas do tipo, né? Com estado vegetativo ali, ao invés de ele estar ocupando aquele leito, se ele tivesse sido retirado daquele leito, né? Ou seja, se tivesse feito a eutanásia, o leito estaria livre e aí uma pessoa com reais chances de sobrevivência poderia ocupar. É um tema polêmico, provavelmente não cairá no Enem. Só para mostrar para vocês a questão da contra-argumentação. Terceiro tópico é: não tenha preguiça de refazer seu texto várias vezes. É a melhor maneira de chegar a um bom resultado. Procure redigir em aproximadamente 1 hora. Isso que eu já tinha antecipado, a redação do Enem, eles vão te dar 1 hora a mais nesse dia, então é interessante que você redija dentro desse tempo. Agora, se você precisar refazer essa redação quantas vezes for necessário para você ter um produto final legal, não tem problema. Só realmente o cuidado com a questão do tempo. O rascunho precisa ser utilizado. Não ignore. Esse negócio de fazer a redação direto na folha definitiva é uma furada. Não vá por aí, ok? Use o rascunho mesmo. 4. Enquanto escreve em casa, tenha sempre à mão um dicionário para chegar à grafia das palavras e descobrir sinônimos que evitem a repetição. Aí já é uma dica não para o dia da prova. É a dica para agora, para você exercitar. Não adianta, meu amigo, não adianta você ficar só nas teorias, não é, no que o Cláudio está falando, ou que o meu professor dentro de sala de aula fala, de dica de redação, e eu fico lá deitado na poltrona, deitei, né? Pai, tô assistindo o Gabarito Enem, aula do Cláudio. Pô, maneira pra caramba, legal a beça. Mas e aí, não vai exercitar? Se eu estivesse dando aula de como andar de bicicleta, você iria sentar e já sairia pedalando e não cairia? Não, você vai precisar sentar lá, pedalar, provavelmente levar alguns tombos para aprender a andar de bicicleta. A mesma coisa com a redação, com a produção de um texto. Vai lá, vai pegar uns temas e vai escrever. Então, nesse exercício que você fará em casa, dicionário ao lado. Poxa, tem essa palavra aqui, mas um pouco melhor seria, deixa eu ver. Olha, procura um sinônimo, isso vai enriquecer seu vocabulário e lá na hora de fazer realmente a vera, né, para valer na hora do exame, você já terá um vocabulário mais abrangente, um vocabulário maior que irá te auxiliar na hora de produzir o texto. Escreva o que você pensa sobre o tema dado e não o que você acredita que o corretor do texto gostaria que fosse escrito. Por enquanto, relaxa com o corretor. Jamais analise os temas propostos movido por emoções exageradas. Então, a primeira preocupação que você tem que fazer eu estou olhando o rascunho, fazer aquilo realmente que eu tenho opinião, que eu tenho um domínio, não vou ficar nessa pensando no que o examinador pode. Será que o examinador vai gostar disso? Né? É um caminho que não é legal você pensar neste momento.
E não vá por emoções exageradas, né? Você nunca pode escrever, a gente verá dentro de alguns requisitos para a redação do Enem, que a gente não pode expor assim, a gente tem que respeitar os direitos humanos, a gente não pode tomar posições muito extremas, extremistas, tá? Isso é muito perigoso, então cuidado com as emoções exageradas. Use a linguagem padrão em seu nível culto. A gente tem na língua portuguesa, a gente costuma dividir, né, entre língua padrão, que também pode ser chamada de língua formal, língua culta, enfim. A gente pode ir a língua coloquial, não padrão, do dia a dia, enfim. O que acontece? A redação do Enem é um texto totalmente formal. A língua coloquial, ela é informal. Então, se a minha linguagem é padrão, ela tem que ser sempre o quê? Formal. Sendo assim, o texto precisa ser redigido sem gírias, né? Sem palavras de baixo calão, coisas do tipo, e dentro de uma formalidade total. Então, língua portuguesa escrita dentro da sua formalidade, sem gírias, não é isso? Com todas as regras que ela determina na escrita, que não são poucas. Isso precisa ser obedecido na hora da produção do texto. Empregue a linguagem denotativa. A gente possui uma linguagem chamada denotativa, que é seu sentido real, básico. E a gente tem uma conotativa, que é figurada, muito representada por figuras de linguagem. Um texto subjetivo, a gente vai usar totalmente uma linguagem conotativa. No texto objetivo, como é a redação do Enem, a gente precisa se cercar só da linguagem denotativa, no seu sentido mais básico, no seu sentido mais inicial, né? Então, a gente não vai usar uma linguagem conotativa, afinal de contas, não estamos fazendo um poema, nada disso. Não empregue palavras cujo significado seja desconhecido para você. Hipoteticamente, não sei o que lá. Sabe o que é hipoteticamente? Que vem de hipótese? Não, eu acho bonito hipoteticamente. Então não coloque. Você pode estar escrevendo ali dentro daquele contexto uma bobagem de tamanho imensurável, né? Então não faça uso de palavras que você não tenha certeza do significado. Senão você pode se dar muito mal. Escreva sempre aquilo que você tem certeza. Evite repetir palavras, use sinônimos. E aí a questão dos sinônimos, como eu disse, no nosso... Vamos ler muito, obviamente, né? A leitura vai trazer os sinônimos também, o enriquecimento de vocabulário. E na hora dos exercícios, né, que a gente vai fazer, a gente pega o dicionáriozinho do lado para enriquecer, né? Evitar, então, repetições. Há repetições que enfatizam, mas... Fora o caso intencional da ênfase, repetir revela pobreza de vocabulário ou desleixo. Então, às vezes, algumas repetições são colocadas de propósito, né? É até a caso do pleonasmo contra figura de linguagem, que é um pleonasmo para dar ênfase, que pode ser usado em textos subjetivos, preferencialmente, e o pleonasmo vício de linguagem, subir para cima, descer para baixo, que esse a gente não deve usar. A questão da repetição de uma palavra para dar ênfase tem que ter muito cuidado para que ele não se torne um pleonasmo dentro do texto, o que não será bem visto pela banca. Então, cuidado realmente com as repetições, tá? Não encha a linguiça, lá, entre aspas, né? Não encha a linguiça. Cada palavra deve ser fundamental e informativa na redação. Então, ficar repetindo palavras, começar a escrever um monte de coisa sem sentido, só para que eu tenha 25 linhas de texto, não vale. A falta de ideias, faltando ideias, a falta de ideias, não fique repetindo a mesma coisa com palavras diferentes. Isso é redundância, é prolixidade, é terrível defeito. É preferível poucas linhas bem redigidas a muito mal escritas. Faça um trabalho honesto. Então, é melhor que tenha um número inferior de linhas, mas um texto bem feito, do que um número maior, mas com texto mal redigido.
né? A gente sabe que a redação do Enem vai em torno de 30 linhas, a gente trabalha pelo menos com umas 25 linhas, é um número bem legal, bem satisfatório. Entretanto, se eu não consigo produzir 25, se eu vou cair nessa esparrela de repetir um monte de palavras, de produzir um texto completamente prolixo, né? Aquele que eu falo e não estou dizendo no final das contas nada, é preferível que esse texto tenha 18 linhas e bem produzido. Sem sombra de dúvidas, tá? Não aumente, né, no caso, o tamanho da letra para dar a impressão de que escreveu bastante, tá? Então, eu vou fazer uma letra grandona para que isso a banca tá observando e eles vão descontar pontos ou descontar número de linhas, tá? Letra estilo bicho de pé não pode. Só se vê a linha de tão pequena. Então, uma letra grandona não pode, tampouco uma letra pequena que o examinador não consegue nem ler. Se é ilegível, né, você já sabe que vai ter problema. Avaliador não vai colocar lente de aumento só para corrigir a sua redação. Então ele não vai estar com uma lupa, uma lente de aumento para corrigir a sua redação. Não vai mesmo. Então você fazendo uma letra, se a sua letra é muito pequena, as perguntas, né, que são recorrentes, Cláudio, precisa fazer letra de imprensa, não pode letra de imprensa, né? Só pode letra cursiva, né? Letra de imprensa é assim, né? Leitura, letra de forma também chamada, ou pode ser cursiva, ou deve ser cursiva, né? Preferencialmente é cursiva, mas o Enem ele não coloca nenhum empecilho para fazer a letra de forma. O ideal que você faça da letra de forma é que você identifique o que é maiúsculo e minúsculo. Então, se eu faço a letra de imprensa, né? Eu vou ler ela, leitura, né? É assim que é a letra de imprensa. E aí eu tenho aqui identificando um L maiúsculo ao redor. Aqui é tudo maiúsculo, então isso não é legal. Então, tem esse cuidado na hora de fazer com letra de imprensa. No mais, você pode utilizar assim. Essa é uma pergunta que às vezes eu posso usar? Pode sim, tá? Mas apenas realmente cuidado não precisa ser linda desenhada, ela precisa ser legível, tá? Se usar uma pergunta na tese, responda ao longo do texto. Evite interrogações na argumentação e na conclusão. Para aprofundar seus argumentos, suas afirmações, use exemplos. Fatos notórios ou históricos, conhecimentos geográficos, cifras aproximadas, informações adquiridas por meio de leitura, estudo e aquisições culturais, bagagem cultural. Então, é sempre importante, né? A gente parte de um princípio que nós tenhamos uma tese, né, ao qual você vai dissertar. Essa tese geralmente é apresentada na introdução, e se você levanta um questionamento, é importante que esse questionamento, que ele seja o quê? Que ele seja respondido no decorrer deste texto, não que ele fique solto, que ele seja feita de qualquer maneira, tá? Soltinho assim, sem respostas, né? Afinal de contas, você quer uma solução ali dentro. O examinador, a proposta é de uma solução e não para ser feita aleatoriamente de qualquer maneira, certo? A gente vai dar uma paradinha nessa aula, a gente vê no próximo bloco a continuação disso. Valeu? Até já!